Então, continuando, né, aquela ideia da violência simbólica que eu falei para vocês, a ideia é essa, certo? De que é uma violência internalizante. Você internaliza ela por meio da cultura, das suas práticas, das suas representações, da forma como você enxerga o mundo. E ela é uma violência porque ela é imposta, não é algo que você, por livre e espontânea vontade, aceita ou segue, tá? Ela é sempre imposta para você, né, de uma forma, seja por meio da violência física, né, ou da violência simbólica no sentido de um discurso, né, que te aterroriza para que você possa aceitar aquela ideia ou aquela concepção ou aquele estilo. Tudo bem? Então, esse que é o sentido da violência simbólica. E como é que a gente pode aplicar esse conceito de violência simbólica no processo de invasão dos povos, invasão do território, né? Como é que a gente aplica esse conceito? Então, quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui, né, esse processo de nomear já é um processo de violência, porque eles pegaram, se apropriaram daquelas terras, né, invadiram, se apropriaram, não quiseram saber, por exemplo, como é que os indígenas, os nativos da região, chamavam, nomeavam a terra, não buscaram saber quem eram os donos daquela região, quem habitava aquela região, tá bom? Então, isso tudo gerou já de cara um processo de violência que nada tem a ver com essa pacificidade que a gente vai encontrar nessa imagem aqui, tá bom? Então, a imagem, ela mostra uma passividade que não existe de fato, tá certo? Existe, sim, um estranhamento e depois um processo violento de invasão e de domínio dessas populações. E aí se usa várias estratégias, como, por exemplo, o escambo, que era a troca de produtos naturais aqui da terra, como o pau-brasil, por bugigangas portuguesas, né? Eu até lembro para vocês, né, um certo episódio que Vasco da Gama chegou às Índias, né, com essas mesmas bugigangas, deram risadas dele lá, né, porque realmente era hilário o fato deles chegarem com bugigangas para tentar persuadir as pessoas da região. Só que aqui funcionou porque, de fato, essas pessoas nunca haviam enxergado, visualizado essas bugigangas, né? Pentes, escovas, espelhos. Então, elas foram ludibriadas nesse sentido. Mas é também uma espécie de violência simbólica, né? Porque você utiliza-se da inocência de alguém para você tomar, vamos dizer assim, vantagem sobre ela, né? E aí você impõe aí o seu direito sobre ela, o seu direito de querer mais, certo? Então, esse primeiro momento aqui, a gente serve para pensar isso, né? Que esse não foi um momento de encontro, nem de descoberta, porque não tinha nada escondido, tá bom? E foi um momento de invasão e de violência simbólica e física, né? Porque vai haver os embates entre os portugueses e os indígenas, vai haver o massacre dessa população, o uso de várias estratégias de dominação do território, né? Tudo isso dentro da lógica portuguesa, né? Então, aqui a gente pode ver, inclusive, né, a forma de nomear essa terra como uma forma de apropriação da própria terra. Então, percebam, hoje nós chamamos de quê? A América. De América, né? Esse nome América vem de quem? De Américo Vespúcio, que é um dos navegadores que por aqui também aportam, tá bom? Ele vai para aquela parte da América, né, do norte, e aí ele se coloca o nome de América. O nome Brasil, quem colocou? Os portugueses, né? Então percebam, até a lógica do índio. Quem é o índio? O índio é aquele que vivia na Índia, né? Mas como eles achavam que tinham chegado às Índias, né? Pelo menos eles não. Mas o Cristóvão Colombo, ele achou que tinha chegado às Índias, então ele botou o nome de índios, né? Porque achava que era habitante das Índias. Até mesmo esse nome, ele foi internalizado pelos próprios indígenas.
Então, os próprios indígenas hoje utilizam a palavra índio, né? Mas será que eles se chamavam de índio? Como é que eles se chamavam à época? Será que eles não tinham formas de se autonomear? Percebe o que eu estou falando? É você se apropriar de algo já pelo nome, né? E aí você cometer esse tipo de violência já a partir da nomeação daquilo ali. Compreende? Então, o processo é todo violento, do início ao fim, tá bom? Então, quando os portugueses aqui aportaram, não pensem que eles não tinham intenções ou que eles já não conheciam isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui tem um trecho da Lília, né, nesse mesmo livro, Brasil, uma biografia, que é interessante a gente pensar, né, essa ideia do estabelecimento aqui vamos dizer assim, dessas rotas de navegações para chegar a essa terra descoberta, né, entre várias aspas. Anthony, você está aí, Anthony? Tô, tio. Anthony, lê para a gente esse trecho bem aqui da Lilia Moritz. O trecho Hoje Não Se Acredita Mais. Hoje não se acredita mais nem sequer na tese de que o encontro das terras tenha sido obra do acaso. Depois do estabelecimento do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama em 1499, a coroa portuguesa logo preparou nova expedição, tendo como base as informações recolhidas pelos navegantes. E essa era mesmo a melhor saída para o pequeno reino português, que ficava justamente na boca do Atlântico, a um salto do mar. Então, aqui no texto, a gente já percebe que os historiadores hoje não acreditam mais que eles chegaram aqui de forma por um acaso, né? Que eles chegaram por um acaso, porque teve um problema de vento, eles mudaram de rota. Na verdade, já havia muitos textos, já havia muitos relatos de viajantes que falavam de terras encontradas ao longo do processo de exploração do mar. Então, eles já tinham noção. O próprio rei português à época, ele já tinha cartas, já tinha noção de que havia essas terras e que a chegada nessas terras e a apropriação dessas terras seria importante para o reino português, porque era um reino que tinha vontade de se expandir, de ser grande, mas era muito pequeno, né? E era pequeno, inclusive, em questão política dentro da Europa. Então, é intencional. Eles vinham aqui com esse objetivo, sim, de apropriar-se dessas terras para crescer, né? Para montar o seu império, certo? Então, gente, nós vamos parar bem aqui, porque o nosso tempo já acabou, tá bom? O celular de muita gente está no 5%, eu compreendo, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse processo de exploração. A gente ainda vai ver as visões, né, que os povos europeus construíram acerca da Terra e dos que aqui estavam. Tudo bem? Então, ó, para quem ficou até o final, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Avisa o Tchau, pessoal. tio. Tchau, tchau. Avisa o pessoal que saiu por. Tchau. Tchau, Tchau, tio. gente. Tchau. Tchau, tio. Tá. E aí, gente, por favor, avisa o pessoal, né, que saiu agora por conta de algum problema, tá bom? Para que a aula já se encerrou, tá bom? Tchau.